Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. É um prazer imenso ter vocês aqui nessa noite, onde a gente vê a disciplina aí, aula ao vivo e a parte de revisão da disciplina de planejamento, programação e controle da produção. Só tô achando estranho. Vamos lá. Eu não sei, professora, mas aqui tá aparecendo que só tem uma pessoa online? Isso, ao vivo que entrou agora parece que só uma. Será que foi divulgado certo? Você está acompanhando. Deixa eu ver se foi divulgado certo, se o pessoal divulgou certo. Era para ter bastante gente. Só um instante. Uhum.
Antônio. Bom, qualquer coisa, os alunos têm acesso à gravação depois? Aqui o link? Tem acesso. Qualquer coisa a gente segue e... Aí eles vêm retroativo, né? Qualquer coisa. Mas veja aí. Exato. Foi divulgado. Tá, só um instantinho. Eu estou conferindo aqui no Moodle. Portal MD. Não foi. Deixa eu ver. Deixa eu pedir para o tutor divulgar agora no link do Telegram. Às vezes entra alguém agora. Vamos lá. Eu vou ali falar com ele, só um instantinho. Tá bom, tranquilo. Ninguém não tem mundo? Bom, vamos lá. Oi. Só deixa eu pensar o que eu vou fazer. A gente vai gravar, a gente vai deixar gravado, e aí os alunos vêm depois. Tudo bem? Não, tranquilo. Aí se entrar também, a pessoa pega e depois fica Fechou. a gravação. Beleza, então eu vou colocar seu slide na tela e a gente pode seguir. Beleza, então, professor Felipe. Bom, então, para os alunos que forem assistir essa videoaula na sequência, a gente está aqui com a professora Nádia. Ela é formada, ela tem mestrado em engenharia de produção e ela vai dar aula aqui de planejamento, programação e controle da produção. Vai dar aula ao vivo e a parte de revisão das questões. Professora Nádia, fique à vontade, estarei aqui. Obrigada, professor Felipe. Olá, pessoal. Para quem for acompanhar a gente ao vivo e quem for assistir a gravação depois também. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
né? Como o professor Felipe disse, eu me chamo Nádia, então recebi o convite para estar contribuindo um pouquinho para a formação de vocês também e para a revisão do conteúdo de planejamento, programação e controle da produção, o conhecido e chamado aí PPCP, né? Ou às vezes a gente fala só PCP, mas de forma completa aí o PPCP, Planejamento, Programa e Controle da Produção. Então a gente vai fazer uma revisão do conteúdo, de tudo que vocês já viram até agora nessa disciplina, né? E no final a gente vai falar um pouquinho também do fórum que tem disponibilizado para vocês resolverem lá, né? E da atividade prática também. Então no final a gente passa por essas duas atividades. Falando um pouquinho, então, me apresentando para vocês saberem, né, quem que está falando aqui com vocês. Então, eu me chamo Nádia Zanin Muslon, sou engenheira de produção, também tenho mestrado em engenharia de produção na área de pesquisa operacional. Atualmente faço doutorado também em engenharia de produção, na parte de pesquisa de indústria 4.0. Sou pós-graduanda em docência no ensino superior, né, orientadora educacional de disciplinas de engenharias, principalmente engenharia de produção. Já trabalhei com qualidade também, com condução de projetos Lean Six Sigma, e também fiquei um tempo na gestão do PCP, Planejamento e Controle de Produção, até eu vir para a área acadêmica, né? Então, espero de alguma forma aí poder contribuir para vocês. Então, vamos lá, vamos iniciar aí a nossa revisão com uma introdução ao planejamento, programação e controle de produção. Bom, basicamente aí, pessoal, os sistemas de PPCP, eles tiveram as suas evoluções a partir da administração. E teve aí quem foi piloto, né, trazendo alguns conceitos, alguns princípios da administração científica, foi Frederick Taylor e Henry Fayol. Então, vocês aí, futuros engenheiros e engenheiras de produção, provavelmente já ouviram falar, né, nesses dois nomes. Então, vocês vão ver como eles contribuíram aí para o PPCP, que vem lá da administração científica. Então, falando um pouquinho sobre essa abordagem clássica da administração, sobre esses nomes importantes para a engenharia de produção e o que eles têm a ver com o PPCP, né, o Planejamento, Programação e Controle da Produção. Bom, a abordagem clássica da administração, a gente tem duas: a administração científica e a teoria clássica. Então, eu estou contando que vocês já viram tudo isso em algum momento, tá? Então, aqui vai ser mais a caráter de revisão. Então, a administração científica, ela foi desenvolvida lá nos Estados Unidos e foi a partir de trabalhos principalmente de Taylor. Então, na administração científica, a preocupação principal, a preocupação básica é o quê? Aumentar a produtividade da empresa, aumentando a eficiência a nível operacional, de operadores, de operários. Então, como que a gente faz para aumentar a produtividade? A gente tem que dar atenção aos operários. Isso é o princípio aí da administração científica, né? Então, tem a ênfase ali na divisão do trabalho, em dar atenção ao método de trabalho com que o operador lá está desenvolvendo sua atividade, os movimentos que ele faz para a execução da sua tarefa, o tempo padrão que ele leva para executar uma tarefa. Então, tem como princípio isso, ênfase no operário, no operador. E daí, junto com o Taylor, a gente tem ali o Henry Gantt. Então, o Henry Gantt também vem lá da administração científica, ele trabalhou com o Taylor, que a gente tem na literatura, né? E ele foi aí um dos primeiros a desenvolver um sistema de PPCP. Então, o que vocês vão ver lá na frente, o que o Henry Gantt ele proporcionou, né? Ele deu origem ao famoso gráfico de Gantt, que a gente vai ver mais para frente da revisão. Mas, basicamente, ele trabalhou aí com o Taylor, ajudou a desenvolver os primeiros sistemas de PPCP baseado em gráficos. Então, os cálculos eram feitos manualmente naquela época, né, para a programação da produção. Então, ele usava gráficos para auxiliar nesse controle, nesse planejamento. E daí, junto a Taylor e Gantt, a gente costuma associar também o Henry Ford. O Henry Ford, ele é incluído junto ao Gantt, ao Taylor e à administração científica, por ele aplicar esses princípios nos negócios dele. Então, Ford, provavelmente vocês sabem que ele está associado, né, à produção automobilística. Então, ele foi responsável aí por incluir as esteiras rolantes, né, a linha de montagem móvel que a gente fala, que é a utilização de esteiras rolantes. E ele foi responsável aí pela primeira produção automobilística em massa, o famoso Ford T, né? Então, por isso, ele tem relação aí com Gantt e Taylor na administração científica.
Além da administração científica, a gente tem a teoria clássica, que daí é onde vem o FILE. Então, quando a gente fala em teoria clássica, a ênfase já não é mais no operador. A ênfase já vem aí na eficiência, na organização dos departamentos, na divisão dos departamentos da empresa. Então, a preocupação da teoria clássica já vem na estrutura, na anatomia ali da empresa, né? Como é o funcionamento da organização. Então, já considera os outros níveis além de dar enfoque só ao nível operacional. Então, predomina aí a atenção na estrutura organizacional toda. Então, só para vocês saberem de onde vem, né, a história do PPCP. De acordo com Slack, Chambers e Johnston, 2002, o propósito do planejamento e controle é garantir que os processos da produção ocorram eficaz e eficientemente e que produzam produtos e serviços conforme requeridos pelos consumidores. Então, o sistema de PPCP, ele vai controlar todos os aspectos da produção, inclusive gerenciamento de materiais, programação de máquinas, organização de pessoas, coordenação ali de fornecedores e também de clientes chaves. Então, ele garante um bom relacionamento assim, com todos esses setores da empresa. Então, como eu trabalhei com o PCP, não sei se alguém aqui também já tem a experiência ou trabalha nessa área, né? Eu costumo dizer que o PCP é o coração ali da engenharia de produção, o coração da produção, porque você tem contato com compras, você tem contato com os vendedores, né? Com vendas, com o almoxarifado, com o faturamento, com produção, com alta gerência. Então, o PCP está ali no centro, né? Ele está tendo inter-relações com todos os outros setores da empresa. E aqui, especificamente, então, o PPCP se constitui do planejamento, do sequenciamento de operações, da programação, da movimentação, da coordenação, da inspeção, do controle de materiais, métodos e tempos operacionais. Então, na prática, o PPCP reúne as informações de vários departamentos, né? Por isso que eu falo do coração ali da produção da empresa. Então, ele reúne aí informações de todos esses departamentos que devem ser a base para ele conseguir elaborar o planejamento e programação da produção. Então, ele tem que ter informação do compras, ele tem que ter informação do vendas, né? Dos clientes chaves, da alta gerência. Então, ele tem que reunir todas essas informações para que assim ele consiga, então, planejar e programar a produção. Então, quando a gente fala de sistema de planejamento, programação e controle da produção, ele vai receber muita informação e ele também vai proporcionar informação. Então, ele vai receber informação ali de estoques, de vendas previstas, né, de vendas já realizadas, das linhas de produtos, do que produzir, da capacidade produtiva das máquinas, dos recursos disponíveis naquele momento. Então, o PPCP ele recebe todas essas informações e, a partir daí, realiza o planejamento e a programação ali da produção. Então, com o propósito de atender, ele faz tudo isso, né, com o propósito de atender as demandas que são cada vez mais exigentes por parte do cliente. Então, falando do PPCP, o que é isso, né, essas siglas? O PP é o planejamento e a programação da produção. Então, normalmente, são as decisões ali a médio prazo. Então, entre 3 a 18 meses. Então, quando a gente fala em planejamento e programação, é um planejamento em média, no mínimo aí para 3 meses e até 18 meses. O CP já é o controle da produção. Então, já é um responsável ali por um controle a curto prazo, ou seja, até 3 meses. Semanal, mensal, até 3 meses. Normalmente, fluxo de material, né, que vai ser necessário para daí o planejamento a médio prazo, que daí é de 3 a 18 meses. Assim, quando a gente fala em PPCP, basicamente nesse quadro a gente tem tudo que representa as funções do PPCP. Então, o planejamento e controle da produção vai determinar o que produzir, quanto produzir, onde produzir, como produzir, quando produzir, como e o que produzir e com quem produzir, né? Então, normalmente, quem trabalha com PPCP, o tempo todo está buscando responder essas questões, esses questionamentos aqui. Faz parte da rotina, né, de quem trabalha com PPCP. E daí, então, eu pergunto, né, qual é a missão do PPCP? Já sabendo de onde vem, o que é, qual é a missão do PPCP? Então, basicamente, a missão dele é apoiar a estratégia de produção a partir da estratégia organizacional. Então, a organização ela tem uma estratégia,
né, que vem lá do planejamento estratégico da empresa, da autogerência. A missão do PCP é apoiar, então, essa estratégia por meio do planejamento e programação da produção e controle da produção. E bem, então, o que é planejar? Que é uma das palavras-chave aí do PPCP. Planejar, basicamente, significa criar um esquema para agir. Então, tudo na nossa vida a gente se planeja primeiro para depois agir, ou pelo menos deveríamos, né? A gente precisa se planejar para então depois agir. Então, no PPCP é a mesma coisa. O planejamento é justamente isso, criar um esquema para depois a gente conseguir agir com base nesse planejamento. O planejamento estratégico, então, é uma metodologia do pensamento participativo utilizada para determinar a direção que a organização irá seguir por meio da descoberta de objetivos válidos e não subjetivos. Então, de que forma podemos planejar ou criar um esquema, um plano para agir no PPCP? Então, já que planejar criar um esquema aí para agir, como então a gente pode se planejar? Como que a gente pode criar esse planejamento? É aí que entra, então, o estudo de tempos e métodos. É dessa forma que o estudo de tempos e métodos está relacionado com o PPCP. E que tem o pessoal entrando, Joacir, boa noite. Então, o estudo de tempos e métodos aí justamente auxilia, então, o PPCP fazer esse planejamento. Então, a gente pode planejar ou criar um esquema, né, um plano para agir aí no PPCP por meio do estudo de tempos e métodos. E o que é, então, esse estudo de tempos e métodos? Tem como objetivo desenvolver e padronizar o sistema e o método escolhido, determinar o tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada, trabalhando num ritmo normal para executar uma tarefa ou operação específica e orientar o treinamento de trabalho no método perfeito. Então, um estudo de tempos e métodos é basicamente a gente pegar uma pessoa que já tem conhecimento daquela atividade, né, que já faz aquilo há algum tempo, estudar como ela realiza essa atividade, cronometrar ela realizando essa atividade, chegar lá num tempo padrão para aquela atividade, replicar isso aos outros funcionários, para que todos façam isso da mesma forma, e a partir disso a gente vai ter ali a capacidade daquele processo, né? Porque a gente conhece o tempo que aquela máquina leva para executar aquela atividade, ou como realizar aquilo da melhor forma, se for uma atividade manual, que necessita de um operador. Então, fazendo esse estudo de tempos e métodos, a gente consegue auxiliar o planejamento da produção, fornecendo informações de tempo e de capacidades produtivas. Por isso que é bastante importante, quando a gente está num PCP, a gente ter conhecimento dessas informações, porque são elas que vai ajudar esse planejamento e essa programação a acontecer. Então, as atividades do PPCP estão classificadas também em níveis hierárquicos no sistema de produção. A gente tem lá no topo, né, o nível estratégico, aqui no meio o nível tático, e na base aqui nós temos o nível operacional. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles aqui. Então, lá no topo que nós temos o nível estratégico, no nível estratégico são estabelecidas as políticas, as métodos estratégicas ali a longo prazo para o negócio, para a produção. Então, o PPCP, ele vai ser essencial para ajudar nessa formulação do planejamento estratégico, com o conhecimento que ele tem ali, para dar também a autogerência, né? No nível tático, que é aqui no meio, está entre estratégico e operacional, já são planos a médio prazo para a produção, que nós buscamos desenvolver e planejar a médio prazo. Aqui no nível tático entra o famoso planejamento mestre de produção, MRP, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. E por último, nós temos o nível operacional, que é preparado, então, aí uma programação já a curto prazo de produção. Então, normalmente é uma programação já diária, né, semanal, em um curto prazo, em um curto período de tempo. Então, o que é o plano mestre de produção, que faz parte aí do planejamento tático, né, que faz parte aqui do meio, ó. Então, o que é esse planejamento mestre de produção, que a gente tanto fala e cita também? Aqui eu trouxe para vocês uma definição, né, que está até lá no livro contido de vocês, diz assim, principalmente, o que é, né, o planejamento mestre é principalmente um processo de tomada de decisão. O resultado desse processo é o planejamento mestre de produção, PMP, que é o plano de produção antecipado dos produtos ou peças dos produtos específicos e dos pedidos dos clientes. Então, o plano mestre de produção, ou PMP, que é a abreviação, né, ele normalmente vai ser o quê?
um documento, uma planilha, algo lá em um sistema ERP que lista tudo que vai ser produzido, tudo que é necessário para aquela produção, as quantidades e quando essa produção vai acontecer. Para daí, então, a gente ver se nós temos aqueles produtos, o que precisa ser adquirido, tudo isso com base também nas datas de entregas dos produtos. Então, é feito todo esse cálculo de a quantidade de unidades lá de todos os materiais necessários para aquela fabricação dentro daquele tempo planejado ali. E daí nós temos também o planejamento de vendas e operações, né? Que é a tradução do português aqui. O que seria esse planejamento de vendas e operações? Tem a ver com, basicamente, a colaboração entre o setor de venda e as outras operações da empresa. Então, o que o próprio nome sugere, né? Planejamento de vendas e operações. É justamente isso, a relação entre o setor de vendas com as demais operações da organização. Então, o processo de planejamento integrado, liderado pela alta gerência da empresa, que tem como objetivo principal equilibrar as necessidades de demanda e suprimentos, através da coordenação de informações e processos entre diferentes áreas. Então, tem por função o quê? O planejamento de vendas e operações. Gerenciar riscos, né? Gerenciar incertezas, gerenciar expectativas ali dos clientes, tudo isso voltado às operações internas, né? O que nós precisamos fazer para atender as expectativas dos clientes, para minimizar nossos riscos, minimizar nossas incertezas e aumentar a satisfação dos nossos clientes. Então, o enfoque ali é no vendas, buscando atender as necessidades do cliente e a sua relação com todas as outras operações ali dentro da empresa. Então, na prática, basicamente, a aplicação aí de um planejamento de vendas e operações vai ser reuniões aí periódicas entre vários setores da empresa, entre vendas, produção, almoxerifado, né? Parte de desenvolvimento de novos produtos, o financeiro, né? Enfim, várias áreas aí da empresa, para que cada uma dessas áreas compartilhe seus dados, o que eles têm de informação, históricos, expectativas, possíveis problemas, né? E compartilha tudo isso junto para um setor interagir com o outro, um inteirar o outro do que está acontecendo e assim todos andarem alinhados, o que também daí vai ajudar o PPCP, né, nas suas próximas ações. E daí, quando a gente fala, né, nisso, a gente consegue ainda estruturar a organização. Então, a gente tem a estrutura organizacional do planejamento industrial. Então, quando a gente fala nessa relação entre diferentes setores da empresa, o posicionamento do PPCP na estrutura organizacional vai variar de organização para organização, depende aí também do porte da empresa, então ele varia de organização para organização. Para a Venato, há 3 tipos básicos de estrutura organizacional. Então, nós temos a organização linear, onde cada superior tem autoridade única e absoluta sobre seus subordinados e não a reparte com ninguém. Então, cada setor só responde ali a seu superior. É isso, né? Linear. A organização funcional aplica o princípio da especialização das funções, em que cada superior tem uma autoridade parcial, relativa e decorrente de sua especialidade. Então, é menos centralizado, né? Começa a ser menos centralizado, e a gente tem a organização Lean Staff, que é a combinação dos tipos linear e funcional, em que as unidades de linha se concentram no alcance dos objetivos principais da empresa e delegam autoridade sobre serviços especializados e atribuições marginais a outras unidades e posições da empresa. Essas se dominam assessoria ou staff. Então, na organização Lean Staff, eu não respondo só ao meu supervisor, né? Eu respondo diretamente ao meu supervisor com base naquelas questões principais, objetivas da minha função, do meu cotidiano, mas também dependendo do que eu faço, eu tenho a autorização também de reportar a outras pessoas, a outras posições da empresa e não só ao meu supervisor direto. Essas pessoas, então, normalmente são nominadas assessoria ou staff.
Nós, em uma organização, ainda podemos ter também a departamentalização. O que é a departamentalização? Então, é a forma de se estruturar as diferentes atividades a fim de alcançar os objetivos da empresa da forma mais eficiente possível, permitindo aumentar a eficiência e eficácia da administração, contribuindo para um aproveitamento mais racional dos recursos disponíveis nas organizações. Entre os critérios usados para departamentalizar, devem refletir o agrupamento que melhor contribui para o alcance dos objetivos organizacionais, consistindo em agrupar e integrar tarefas, atividades e funcionários em departamentos, a fim de melhorar a coordenação. Então, basicamente, a departamentalização é o quê? Nós agruparmos, concentrar ali e agrupar atividades semelhantes em uma mesma área. Então, a departamentalização, tudo que é relacionado a finanças, não sei, né? Um exemplo, tudo que é relacionado ali com finanças, faturamento, a gente vai agrupar, colocar em um mesmo departamento, todo mundo vai estar ali em uma mesma sala. Então, normalmente, é concentrar e agrupar as atividades semelhantes, os funcionários que desempenham atividades semelhantes em uma mesma área. Isso é a departamentalização e normalmente acontece também nas organizações. Segundo também Kia Venato, os principais tipos de departamentalização do planejamento industrial são, então nós temos 3 aí, por produtos e serviços, por processo e por projeto. Por produtos e serviços, a gente vai pegar ali as principais tarefas relacionadas com um produto ou um serviço e a gente vai reunir e especificar para um departamento. Então, a gente basicamente vai pegar tudo que tem relação com aquele produto, com aquele serviço e criar um departamento para ele. Por processo, a diferenciação ali, o agrupamento, se faz pela sequência do processo produtivo ou do processo operacional ali, né? Então, o arranjo físico, a disposição dos equipamentos, então vai ser departamentalizado por processo, ou seja, de acordo com a sequência ali de operações de processos. E por projeto, basicamente a gente adapta a estrutura de toda a empresa aos projetos que ela constrói ali. Então, aqui, né, esse grupo, vou dar um exemplo, esse grupo de aviação, por exemplo, faz aviões de pequeno porte, a gente vai concentrar aqueles engenheiros em um mesmo departamento. Esses já fazem aviões de grande porte, comerciais. Vamos concentrar eles em um outro departamento. Então, seria por projeto, de acordo com os projetos que a empresa vai construir. Ou, né, não falando de projetos assim, de, por exemplo, avião, vocês vão ver lá na frente que se caracteriza como um processo produtivo por projeto, né? Mas a gente pode ter também, assim, um setor de gerenciamento de projetos que um é concentrado em projetos de inovação, o outro é concentrado em projetos de melhoria em processos existentes. Então, a gente vai separar eles, né, e estruturar de forma separada, cada um com o seu enfoque. A gente também, vocês viram lá no início, né, as perguntas que normalmente o PPCP busca responder. Então, para responder aquelas perguntas de o que produzir, quando produzir, né, basicamente a gente precisa manter inter-relações com praticamente todos os setores da empresa. Então, a gente precisa receber informações de vários setores e fornecer informações também para vários setores, né? Então, normalmente, o PCP tem inter-relações aí com vários segmentos dentro da empresa. Sozinho ele não consegue fazer nada, ele precisa saber do almoxerifado que tem, né? Ele precisa saber do vendas, o que o pessoal está vendendo lá, precisa saber do compras, o que está para vir, o que já está licitado, precisa saber ali informações de diversos setores. E também com essas informações ele precisa prover de volta também informações para o venda saber o que pode vender, com qual prazo pode vender, né? Então é uma troca ali direta e indireta. E daí as principais inter-relações do PCP está contido nessa figura aí para vocês. As principais são quais aí? A área de engenharia industrial, ela está aqui. Então, o PPCP vai
obter informações aí sobre funcionamento de máquinas disponíveis, equipamentos, assim como possíveis paradas para manutenção, né? Preventiva, preditiva, corretiva, tempo que vai levar tal manutenção, quando vai voltar a máquina, quando ela vai parar, quanto, né, é a capacidade dela ali. Então, essa inter-relação com a área de engenharia industrial, ou em alguns momentos também as pessoas se referem como manutenção, é muito importante por conta disso. Outra área importante é a área de suprimentos e compras. Aqui está como área de compras, mas normalmente em alguns lugares também é denominado suprimentos e compras. Então, o PPCP vai informar ali o quanto de materiais normalmente ele utiliza ali semanal, mensal, né, dependendo da empresa. Caso não tenha estoque, vai solicitar ali para o compras realizar a compra, então ele vai precisar ter ali o tempo que leva para chegar esse suprimento, né, para conseguir programar a produção. Outro setor importante também é a área de recursos humanos. Então, o PPCP ele vai precisar saber quanto de mão de obra ele precisa, né? Então, quantos funcionários eu preciso, quanto eu tenho atualmente, quantos eu ainda preciso contratar, né? Então, ele precisa ter ideia disso, e aí onde a engenharia de tempos e métodos, o estudo de tempos e métodos que a gente viu anteriormente também é importante. Então, a gente precisa saber ter um estudo ali de tempos e métodos para saber de quantas pessoas, de quantos operadores, de quanta mão de obra a gente vai precisar. E daí o recursos humanos também vai ser responsável, né, por contratar, por recrutar essas pessoas e também treinar essas pessoas. Outra área bastante importante é a área financeira. Então, o PPCP também baseia-se nos cálculos representados, né, pela área financeira, para estabelecer níveis desejados de estoque, para não ter tanto estoque de matéria-prima a ponto que prejudique a área financeira, né? Então, ter ali níveis desejáveis para ambos, tanto para o planejamento de produção quanto para o setor financeiro. Também uma boa relação ele precisa ter com a área de vendas. Então, a área de vendas, né, precisa ter uma previsão de vendas, o que o pessoal está vendendo, né? Precisa ter uma troca ali de prazos para não vender fora do prazo, nem muito abaixo, nem muito acima. E também uma boa relação com a própria produção, né? Então, basicamente, o PPCP vai controlar e planejar toda a atividade, todo o processo ali de produção. Então, a área de produção é um setor que trabalha de acordo com o que o PPCP planejou. Então, também tem que ter essa boa troca. Assim como um PPCP bem executado traz benefícios, um PPCP mal executado também traz consequências. Então, algumas delas são um mau atendimento ao cliente, sobrecarregar o estoque ou mesmo levar à falta de matérias-primas e mão de obra, ter a má utilização de equipamentos, atrasos na entrega de produtos e alto nível de problemas dentro da produção da organização. Então, quando um PPCP é mal planejado, as consequências também são enormes para a empresa, né? Não só para o PPCP. Então, para que a produção aconteça conforme o PPCP planejou, é necessário elementos aí que se interligam para alcançar o objetivo final, que é o quê? Produzir. Então, basicamente, quando a gente fala nisso, a gente está falando de sistema de produção. Então, o que é sistema de produção? Ali, por definição, nós temos que sistema de produção é um conjunto de atividades e operações interrelacionadas envolvidas na produção de bens, no caso das indústrias, e serviços. A classificação dos sistemas de produção, principalmente em função do fluxo do produto, reveste-se na grande variedade de técnicas de planejamento e gestão da produção. As empresas são definidas como um sistema que transforma através de processos, ou seja, a gente tem a entrada de insumos, transforma em saídas que vão ser, então, os produtos. Esse sistema é chamado de sistema produtivo. Então, o sistema de produção é um conjunto de elementos, de pessoas, de máquinas, de insumos, de processos responsáveis por produzir um produto final ou fornecer ali um serviço. Então, esses elementos todos, eles vão se interligar para alcançar o objetivo final, que é a produção, que é produzir. E daí a gente tem algumas classificações de sistemas de produção na indústria. Então, de acordo com a classificação de Zoccatelli, ele fala ali sobre a classificação de indústrias e estabelece duas grandes classes, cada uma com a sua subclasse. Então, a gente tem as indústrias ali do tipo contínuo e as indústrias do tipo intermitente. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas.
As indústrias do tipo contínuo, basicamente, os equipamentos executam as mesmas operações de maneira contínua e o material se move em pequenas interrupções entre eles até chegar ao produto acabado. Então, um exemplo, indústria de celulose, não para, é contínuo, né? Intermitente ali. E aí, a gente ainda tem dentro do tipo contínuo. Contínuo puro, contínuo com montagem ou desmontagem, e contínuo com diferenciação final. Contínuo puro, a gente tem só uma linha de produção e os produtos finais são todos iguais. Todos usam a mesma matéria-prima, processado da mesma forma, na mesma sequência e no final resultam no mesmo produto. O contínuo com montagem ou desmontagem, a gente já tem mais de uma linha de produção contínua, que daí convergem depois lá na frente para uma montagem ou uma desmontagem do que foi ali produzido. E a gente tem o contínuo com diferenciação final. Então, até uma parte o fluxo é todo igual, né? Aí lá no final que ele vai ter algumas variações. Então, por exemplo, carros, né? Carros que são o mesmo modelo de carro e muda a cor. É um exemplo de contínuo, que aqui não vai ser, carro não vai ser contínuo, mas de celulose, né? Que daí tem uma pigmentação no final. Então, a gente tem a mesma produção e no final tem uma diferenciação de pigmentação, por exemplo. E a gente tem daí as indústrias do tipo intermitente. Então, a gente tem diversidade de produtos fabricados e tamanhos reduzidos do lote de fabricação determinam que os equipamentos apresentem variações frequentes no trabalho. Subdividem-se em fabricação por encomenda de produtos diferentes, fabricação repetitiva dos mesmos lotes de produtos. Essas só duas. E aí achei que tinha uma terceira aqui, essas só duas subdivisões. A fabricação por encomenda de produtos diferentes, basicamente, o produto é de acordo ali com as especificações do cliente e a fabricação só vai se iniciar depois do produto ser vendido. Então, é sob encomenda. Primeiro eu vendo, né? Daí depois, então, eu produzo aquele produto de acordo com as especificações do cliente. A fabricação repetitiva dos mesmos lotes de produtos, a gente tem produtos padronizados ali, que a gente faz mais de um tipo de produto. Então, em um momento eu faço o lote de um produto do tipo A, aí depois eu mudo, faço do tipo B, e em algum outro momento eu retorno a fabricar do tipo A. Então, a gente tem ali produtos padronizados, mais de um, mas a gente tem produtos padronizados, fabricados por lotes, em alguns momentos, os lotes saem da linha de produção, depois retornam para a linha de produção. A gente ainda tem também uma classificação tradicional desses sistemas de produção. De acordo com a classificação tradicional, eles podem ser divididos em sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha, e daí esse sistema de produção contínua de fluxo em linha pode ainda ser caracterizado como produção contínua propriamente dita, que é o caso daí de indústrias com processos que não se interrompem, eles são interruptos, não param. Esse tipo de produção normalmente tem um grau de automatização maior, né? Então, normalmente são altamente padronizados esses processos. Um exemplo são as refinarias de petróleo. Então, é contínuo, é interrupto, não para, é padronizado, sempre dentro ali dos parâmetros, né? E a gente tem a produção em massa, que quando a gente fala em produção em massa, a gente já lembra lá das indústrias montadoras de carros, né? Então, as linhas de montagem em larga escala, normalmente tem pouco grau de diferenciação, normalmente muda poucas coisas ali, né? E um exemplo, então, são as montadoras de carro, quando a gente fala em produção em massa. Aí também na classificação tradicional, aqui nós vimos sistemas de produção contínua ou de fluxo em linha, a gente tem também sistemas de produção intermitente ou fluxo intermitente, também pode ser chamado. Esse então é dividido por lotes e por encomenda. Por lotes é basicamente parecido com o que a gente viu anterior, que aqui é outra classificação, aqui já é classificação tradicional, mas basicamente representa o que a gente viu anteriormente também. Por lotes, normalmente a gente tem mais de um tipo de produto, né? E no final da fabricação de um produto, outro produto vem no lugar, a gente faz o setup ali, começa a produzir outro produto, mas daqui a um tempo aquele primeiro volta a ser fabricado também. A gente produz por lotes, né? Vou começar produzindo aqui o produto do tipo A, produto um lote lá de 5 toneladas, por exemplo,
interrompo, venho produzir o produto do tipo B, produzo 7 toneladas e daí volto a produzir o tipo A. Então, é por lotes. E a gente tem, aqui tem um exemplo, que são indústrias de confecção, normalmente, né? Faz um tipo de calça, depois um lote, depois vai para outro tipo de lavagem. Então, um exemplo, indústrias de confecção. E a gente tem também por encomenda. Por encomenda, normalmente o cliente vai falar ali o que ele quer, vai encomendar o que ele quer, e daí na fabricação a gente tem que cumprir as especificações do cliente ali. Então, normalmente, por encomenda, a gente tem aviões, iates, alguns exemplos, né? Que me vem na cabeça, acho que é isso, que é mais personalizado, ele depende das especificações dos clientes. O pessoal está entrando aí, boa noite, Roberta, boa noite, Fernando. Já iniciamos há um tempinho, mas qualquer coisa vão mandando aí no chat. E ainda, então, de acordo com a classificação tradicional, a gente tem os sistemas de produção de grandes projetos sem repetição. Basicamente, quando a gente fala em sistemas de produção de grandes projetos sem repetição, é algo único, né? Totalmente personalizado e que não vai ser repetido em nenhum momento. Tem muito pouca ou nenhuma repetitividade. Um exemplo que eu trago é construção civil. Normalmente são projetos específicos, né? Bem personalizados. Só vai ser repetido quando são casas populares, normalmente, que daí faz mais de uma, né? Igual. Mas normalmente construção civil tem pouca repetitividade. É algo mais singular, de acordo com o cliente quer. E aqui a gente tem outro exemplo também aqui, construção de navio de grande porte. Também um exemplo trazido lá no livro de vocês. A gente, além da classificação tradicional, a gente tem também a classificação cruzada de Schroeder. Não vou ter certeza da pronúncia, qualquer coisa vocês me perdoem aí. Então, de acordo com essa classificação cruzada, a gente tem sistemas orientados para estoque e sistemas orientados para encomenda. Sistemas orientados para estoque, o produto ele é fabricado e depois estocado. Então, a gente não sabe ainda efetivamente a demanda. A gente, às vezes, tem uma previsão, a gente produz e daí estoca para depois vender, né? Então, esse tipo de sistema, quais são as qualidades, as vantagens dele? Ele proporciona, às vezes, um atendimento mais rápido e de um custo menor. Então, o produto já está pronto. Quando o meu cliente for vir comprar, eu já tenho esse produto em estoque. Então, eu já consigo despachar para ele, é mais rápido, né? E, normalmente, o custo também é menor. Só que uma desvantagem é que o consumidor, às vezes, não tem tanta opção de escolha, né? Não vai ser tão personalizado, vai ser aquilo que nós temos em estoque. O sistema orientados para a encomenda já é o contrário, né? A gente primeiro vai receber ali o pedido do cliente, vai ser ajustado com ele um preço, um prazo de entrega, para depois, então, se fabricar e fornecer a mercadoria. E daí, pessoal, quando a gente fala em TPCP, é praticamente indispensável a gente falar sobre previsão de demanda. Tem tudo a ver também com isso de produzir para estocar ou produzir, né, para depois entregar. Então, o que seria essa previsão de demanda? Refere-se aí a um processo metodológico com o objetivo de determinar dados futuros utilizando meios estatísticos, matemáticos, econométricos e até mesmo a subjetividade. Então, a gestão da demanda, basicamente, é a integração ali entre cliente e empresa, né? Então, a gente vê qual que é o perfil de consumo dos nossos clientes, né? É temporal, é atemporal, em determinado mês a gente vende mais, em determinado mês a gente vende menos, qual que é o ponto de equilíbrio ali de produção, né? De demanda. Então, é a gente conhecer os nossos clientes para daí estabelecer ali uma previsão de demanda, conseguir prever o que a gente vai precisar produzir, com isso que a gente vai precisar comprar de insumos. Então, ter um norte, né? Ter um rumo ali para aquisição de materiais, para planejamento de produção. Segundo o Correio, algumas informações devem ser consideradas, então, pelo sistema de previsão. Então, deve-se considerar, para fazer essa previsão de demanda, dados históricos de venda, variáveis que podem afetar o comportamento das vendas no futuro,
situação econômica atual, informação sobre comportamentos atípicos de vendas passadas, atuação de concorrentes e decisões da área comercial. Tudo isso vai influenciar, então, na previsão de demanda. Agora, então, vamos falar um pouquinho mais específico sobre o planejamento das necessidades de materiais, que é o MRP, que basicamente está também lá no nível tático, quando a gente fala de PPCP. Então, o MRP ele surgiu aí com o objetivo de auxiliar a empresa a calcular as necessidades de produtos ali, de insumos. Então, o MRP é uma técnica para converter a previsão de demanda de um item de demanda independente em uma programação das necessidades das suas partes, da sua estrutura. Então, o MRP basicamente é planejamento das necessidades de materiais, né? Quando a gente traduz. Basicamente, o objetivo é o quê? A gente conhecer todos os materiais que compõem aquele nosso produto. Então, se eu vendo, né, um celular, eu tenho que conhecer tudo que vai dentro do celular. Né? Até do que eu vejo, o que eu vejo por fora e o que eu vejo por dentro. Então, tem que conhecer todos os itens. Aí, se a gente tiver previsão de demanda, né? Saber a quantidade exata de cada um desses itens que a gente vai precisar. Então, basicamente, o MRP analisa essa estrutura do produto e todos os materiais envolvidos no processo de produção dele, com o objetivo de conseguir planejar melhor a compra desses insumos e desses materiais para que ele esteja disponível no momento certo lá para a produção. Então, os objetivos de um sistema RP estão relacionados a estoque, então encomendar o material correto na quantidade necessária e no momento adequado, prioridades, encomendar na data correta e manter válida essa data, capacidade de produção, planejar adequadamente o lote completo de produção e os próximos lotes. Então, é a gente saber certinho que nós vamos produzir, nossa capacidade de produção, para daí que a gente encomende o material certo, na quantidade certa, e que ele esteja lá no momento correto. E daí, além do MRP1, a gente tem também o MRP2, que é o planejamento dos recursos da manufatura. Basicamente, o MRP2 completa o MRP1. Então, ele já visa a integração de todos os aspectos de produção, de fabricação daquele nosso produto. Então, vê a relação de materiais, de finanças e de recursos humanos, e não só de materiais, né, que já envolve finanças e recursos humanos. Então, o sistema MRP2 é a evolução natural da lógica do sistema MRP1? Fica uma reflexão aí para vocês, né? E daí, qual que é a resposta? Ele é a evolução natural da lógica ali do MRP1? Sim. Então, a extensão do conceito de cálculo das necessidades ao planejamento dos demais recursos de manufatura e não mais apenas dos recursos de materiais. Então, é uma evolução do MRP1, é uma consequência. E daí, então, qual é a diferença do MRP1 para o MRP2? Basicamente, a grande diferença entre esses dois módulos é que o MRP1 considera o que será produzido, quando e quanto, como é apresentado na figura 10 do livro de vocês, que a gente até viu que tem umas questões lá, uns questionamentos. O MRP2, além dessas perguntas de o que, quando e quanto, também busca responder o como. Então, o MRP1, ele quer saber o que vai produzir, quando e quanto, para ele conseguir ver tudo que tem que ser comprado ali de componentes e insumos. Já o MRP2, além de querer saber disso, ele quer saber como vai ser feita essa produção. Quais são os maquinários, né? Quantas pessoas vão ser necessárias. Então, ele já vai além de só buscar os materiais, ele já busca todos os recursos necessários. Então, espero que tenha ficado claro aí as dúvidas de vocês. Estou tentando acompanhar o chat. Lá no finalzinho, a gente vai falar sobre o fórum e atividade prática, tá, pessoal? Daqui a pouquinho. Bom, vamos falar um pouquinho de Just in Time também. Então, Just in Time, ele vem lá do Japão, né? Meados ali do século XIX, ele surgiu lá no Japão. Basicamente, Just in Time significa no momento certo, ou no tempo certo, né? Então, ele busca tudo que seja realizado no momento certo. Às vezes, não no momento que a gente estabeleceu. Às vezes, a gente estabeleceu que precisa chegar na quarta-feira, né? Um exemplo que eu estou falando. Não, tal material precisa estar aqui na quarta-feira. Mas o momento certo, às vezes, não é quarta-feira. Às vezes, é aceitável um pouquinho antes
ou um pouquinho depois, uma certa folga ali, né? O importante é estar no momento certo, no momento que a gente realmente vai startar ali uma produção, por exemplo. Pode ser que não chegue na quarta, mas chegou a tempo da produção, então chegou no momento certo. Né? Esse é o princípio, é o que rege o just in time. Então, falando um pouquinho sobre o just in time, a base dessa filosofia é a eliminação planejada e sistemática do desperdício, levando a um melhoramento contínuo da produtividade. Segundo a ONU, posteriormente, o conceito de just in time se expandiu e hoje é uma filosofia gerencial que procura não apenas eliminar os desperdícios, mas também colocar o componente certo, no lugar certo e na hora certa. Não adianta aquilo que a gente estabeleceu para chegar na quarta-feira no lugar errado. Então, tem que ser no momento certo, tem que ser a coisa certa, no momento certo e no lugar correto, na hora correta. Então, isso rege aí o just in time. A meta do just in time é desenvolver um sistema que permita ao fabricante ter somente os materiais, equipamentos e pessoas necessárias para cada tarefa, nem a menos e nem a mais, só o necessário. Para se conseguir essa meta, é preciso, na maioria dos casos, 6 objetivos. Então, primeiro, integrar e otimizar cada etapa do processo de manufatura, produzir produtos de qualidade, reduzir custos de produção com maior valor agregado ao produto, produzir somente em função da demanda, não produzir a menos nem a mais, desenvolver flexibilidade de produção e estar pronto para todas as situações, para ter tempo ágil ali para tomada de decisão, e manter os compromissos assumidos com clientes e fornecedores, evitando o constrangimento em ambas as partes. Então, os objetivos do Just in Time é fornecer aqui esses 6 pontos, basicamente essas 6 coisas. Bom, qualquer dúvida, vamos mandando aí no chat. Outro ponto importante aqui da nossa revisão, então, é o OPT, que basicamente é tecnologia de produção otimizada, quando a gente traduz também do inglês. Quando a gente fala de PPCP, né, no qual vocês já viram ali a relação com planejamento de tempos e métodos, a gente também precisa conhecer o OPT, que é a tecnologia de produção otimizada, que é uma técnica aí de planejamento de produção com ênfase na administração de gargalos e sincronização do processo todo. Então, gargalo, né? A gente fala, mas muitas vezes as pessoas nem sabem exatamente o que é gargalo. Aquilo que limita o nosso processo, aquilo que, entre aspas, assim, em grosso modo, né, atrasa o nosso processo. Às vezes é o processo mais demorado, mais trabalhoso, é aquilo que limita todo o resto do processo produtivo. Então, a tecnologia de produção otimizada tem ênfase na administração desses gargalos e na sincronização, então, de toda a manufatura, de todo o processo. Então, os princípios aí da ferramenta OPT são os seguintes: balancear o fluxo e não a capacidade. Então, é tentar reduzir estoques ali entre processos, é balancear o fluxo todo, né, da linha. O nível de utilização de um não gargalo não é determinado pelo seu próprio potencial, mas por outras imposições do sistema. Então, às vezes eu consigo produzir bem mais, mas não adianta, porque meu gargalo lá na frente também limita muito, né, a produção. Utilização e ativação de um recurso não são sinônimos. Uma hora ganha num recurso gargalo é uma hora ganha para o sistema global. Como o gargalo limita, se a gente consegue melhorar em uma hora ali o nosso gargalo, a gente consegue melhorar o sistema todo, né? Porque como ele limita, se a gente consegue melhorar ele, a gente libera os outros processos também para produzirem mais. Uma hora ganha num recurso não gargalo é um engano. E o lote de transferência não pode ser e frequentemente não deveria ser igual ao lote de processamento. Então, basicamente, rege aí essas 6 linhas de pensamento, né? Quando a gente fala em gargalos e na ferramenta OPT. Tem mais alguns aqui também. O lote de processamento deve ser variável e não fixo, justamente por conta do gargalo ser imprevisível às vezes. Os recursos gargalo, além de definirem o fluxo do sistema, definem também o seu estoque. Assim como ele limita o sistema, a produção, ele também vai limitar os níveis de estoque. E a programação de atividades e a capacidade produtiva devem ser consideradas simultaneamente e não sequencialmente. Os lead times, que são os tempos de espera ou preparação, são resultado da programação e não podem ser assumidos a priori.
Então, o gargalo, a gente tem que entender, se a gente melhorar um processo que não é o gargalo, não vai melhorar o sistema todo, porque o gargalo ainda está limitando. Mas se a gente melhora pouco que seja o gargalo, a gente ganha no processo todo, no processo global. Então, basicamente, a ferramenta OPT visa administrar o gargalo e as suas consequências. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a influência agora dos tipos de produção e layout no PPCP. Então, pessoal, quando a gente vai decidir, vocês já viram um pouquinho de sistema produtivo, né? Quando a gente vai decidir o tipo de layout que a gente vai usar numa planta fabril, né, num processo de fabricação, a gente não tem que tomar essa decisão sozinha, só baseada em conhecimentos de layout. A gente tem que levar em conta que tipo que é o processo produtivo, o sistema produtivo, né? Quais são os materiais utilizados, os insumos utilizados, como é a movimentação desses materiais, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o que é layout? Primeiro de tudo, né? O layout, basicamente, é a forma com que a gente coloca máquinas e ferramentas em um espaço físico. Na verdade, máquinas, ferramentas, pessoas, materiais, né? Como a gente coloca isso em um espaço físico dentro da fábrica. Além também de pensar na iluminação, no conforto térmico dos colaboradores, tudo isso também envolve layout, tá? A gente costuma falar de disposição de máquinas e equipamentos, mas essa preocupação com o ambiente todo também faz parte do planejamento de um bom layout. Quais são as vantagens, então, de um bom layout? Eliminação ali de horas homens de transporte. Então, basicamente, eliminar os 7 desperdícios, né? Eliminar movimentação desnecessária, porque se eu tenho uma pessoa transportando um item de cá para lá, e se eu pudesse aproximar esses dois processos de modo a diminuir esse deslocamento, a gente já ganha em horas homem e em horas de transporte, né? Que é um dos tipos de desperdício. Outra vantagem, feedback de informação referente à qualidade mais rápido para ajudar a reduzir os defeitos. Então, se a gente tem ali uma inspeção da qualidade mais próxima, alguém para reportar mais próximo, a gente ganha, né, tempo de feedback, com isso a gente reduz ali peças defeituosas, porque a gente consegue ter uma ação de forma mais rápida, mais efetiva. Redução de horas homens ao diminuir ou eliminar esperas de lote de processos, redução do ciclo de produção. Tudo isso são ganhos que um bom layout traz. De acordo com o Gomes, há alguns dos fatores qualitativos que afetam também na definição do arranjo físico. Segurança, estética e mix de produtos. Essas 3 coisas são fatores ali qualitativos que também vão afetar na hora de planejar ali um arranjo físico. Então, vamos falar de alguns tipos de arranjos físicos. A gente tem o layout posicional, ou conhecido como posição fixa, o Project Shop. Então, esse layout, o material ele permanece fixo e as máquinas que vão até ele. Então, um exemplo disso é construção civil, construção de um navio, de um avião. O produto final ele permanece fixo, em uma posição inicial ele vai ser terminado naquela posição. E as máquinas, as pessoas que vão até ele. Outro tipo é o layout funcional, ou por processo, conhecido como job shop. Então, aqui todas as operações, equipamentos que são similares, ficam ali numa mesma área, e o material se desloca entre essas áreas. Então, aqui eu tenho uma área 1 que tem máquinas similares, uma área 2 com máquinas similares, e daí o nosso item vai transitando aqui por essas operações. A gente tem o layout linear ou por produto, também conhecido como flow shop. Então, no layout linear, os equipamentos são dispostos ali em sequência, né? Sequencial. Então, o produto vai passando sequencialmente ali pelas máquinas. A gente tem também o layout celular, em que normalmente as máquinas ficam uma famosa chamada célula, normalmente em formato de U, né? E daí o nosso produto vai passando ali por aquela célula, por aquelas máquinas ou por aquelas pessoas, dependendo do processo produtivo. E a gente ainda tem o layout combinado, ou chamado de layout misto ou híbrido, que daí ele junta diversos desses layouts que a gente viu anteriormente em um só. Então, parte ali da produção tem um layout sequencial, mas aqui a gente tem um layout celular para uma parte de acabamento. Então, ele faz um mix, uma combinação de vários layouts, que é o que normalmente acontece, né, nas empresas. E qual é a influência, então, do layout no PPCP?
Dessa forma, depois de conhecer os vários tipos de layout, suas vantagens e desvantagens, é possível perceber a influência do layout no PPCP, que para realizar suas atividades de planejamento, programação e controle da produção, necessita ter informações sobre o fluxo de materiais, capacidades produtivas de cada máquina, disposição das máquinas, quantidade de funcionários. Para a gente fazer um bom planejamento e programação da produção, a gente tem que conhecer tempos de deslocamento, como minhas máquinas estão dispostas, como é o fluxo do material, tudo isso é importante. E daí também é importante um bom fluxo de informações. Então, o PPCP, a gente já falou isso em diversos momentos, né? Tem várias informações para o PPCP ter as suas tomadas de decisões ali. Então, vem informação de suprimentos, vem da manutenção, da qualidade, gerir de processo, gerir do produto, marketing, vendas, vem informações de todos os lados. E o PPCP precisa, então, fazer um gerenciamento dessas informações para, assim, fazer ali o gerenciamento da demanda, do planejamento das necessidades de materiais, né? Da planejamento da capacidade da produção, sequenciamento de tarefas e tudo mais. E, normalmente, se utiliza-se na empresa para fazer essa gerência de informações, que é uma chuva de informações, né? Normalmente é utilizado os conhecidos ERP, né? Que é o planejamento ali de recursos empresariais. Normalmente a empresa tem um ERP para conseguir gerir esse fluxo de informações de forma mais eficaz. Então, agora a gente já falou de diversas influências de diversas áreas no PPCP, mas qual é então a contribuição da logística em específico para a produção industrial? Então, a logística vai ser responsável ali pelo fluxo de materiais na produção, né? Desde a entrada da matéria-prima até a sua movimentação ali dentro da fábrica entre os processos produtivos, assim como a sua estocagem, seja produto acabado ou semi-acabado. E também é responsável com que esse produto final chegue até lá o cliente final, né? Então, existem alguns conceitos relevantes para a realização de estudos na área de logística. São eles: logística integrada, que visa aí vincular a empresa a seus clientes e fornecedores. A gente tem a administração de materiais, que já é ali a parte de aquisição de materiais, né? E como que está o processo de chegada, de expedição, de distribuição desses materiais. A gente tem a distribuição física, que é justamente a movimentação do produto mesmo dentro da empresa ou ao consumidor final. E a gente tem o produto, que basicamente, depois que a gente tem ali o produto produzido, é fundamental para o sistema logístico, para toda a cadeia logística, que aquele produto produzido esteja no lugar correto, como foi planejado desde o início. Então, a gente tem basicamente esses 4 conceitos relacionados à área de logística: logística integrada, administração de materiais, distribuição física e produto. Agente relacionado à logística tem também o chamado trade-off da logística. O que é trade-off, né? A palavra basicamente é piorar algo para melhorar algo. É uma troca, né? É uma troca compensatória que eles falam, entre uma perda e um ganho. Então, eu deixo de ganhar um pouquinho aqui para eu ganhar um pouquinho em outra coisa. Então, é uma troca compensatória. Então, Faria, 2003, denomina como trade-off todas as trocas relacionadas ao custo que acontecem de maneira compensatória, em que há a perda de um serviço ou qualidade e o ganho de um serviço ou qualidade distinta. Então, a gente abre mão aqui para ganhar posteriormente, né, em outro serviço, em outro produto, em outro lugar ali, em outra questão. Isso acontece na logística, né? Normalmente a gente abre mão de um prazo aqui para eu ganhar em quantidade depois, né? Então a gente tem esses trade-offs também relacionados à área de logística. E daí, retomando o que a gente viu também lá no início, aqui na revisão, pessoal, eu estou seguindo, para facilitar até vocês, eu estou seguindo as unidades do livro, para quem pegou o livro para ler, tá? Estou seguindo os assuntos ali nas mesmas formas com que foi apresentado no livro de vocês, para caso alguém esteja acompanhando, ficar mais fácil. Então, falando sobre o gráfico de Gantt, né? Vocês lembram que lá no início da aula a gente falou do Henry Gantt, que ele trabalhou ali com Taylor, foi um dos primeiros a desenvolver um sistema de PPCP, baseado em gráficos e em cálculos ali para a programação da produção. Então, ele desenvolveu o que hoje a gente chama de diagrama de Gantt, ou gráfico de Gantt, que é um gráfico utilizado para ilustrar o avanço de tarefas ou o avanço de etapas. Não é utilizado só no PPCP, ele é utilizado hoje em diversas
áreas da engenharia de produção e de outras áreas também, não só da engenharia de produção, né? Mas ele basicamente fornece ali um acompanhamento do avanço da realização de atividades. Então, o gráfico de Gantt, para Moreira, se trata de um gráfico ao qual se fará a distribuição de trabalhos programados com a intenção de euclidar as operações, facilitando a programação e o controle da carga de trabalho. Então, aqui vocês têm uma imagem do gráfico de Gantt. Basicamente, ele representa os intervalos ali de início e fim de etapas ou de tarefas. Então, essas barras, né, que vocês veem em azul, basicamente representam o início e o fim de uma atividade, assim como as precedências de atividades ali. Então, esse gráfico é conhecido como gráfico de Gantt e pode ajudar a avaliar também o andamento ali da programação da produção. Então, em alguns lugares são bem utilizados. A gente também tem como uma ferramenta auxiliar ao PPCP o Kanban. Então, o Kanban é uma técnica aí de gestão de materiais, né, de modo a controlar ali no momento exato quando a gente precisa requisitar um material e é utilizado para isso cartões, conhecido como cartões Kanban. Então, o Kanban, ele é um sistema de sinalização que é utilizado em diversos setores da empresa para indicar quando eu preciso requisitar ali um material. Então, eu sinalizo ali que eu necessito de determinado material, de determinado serviço, né? Para que eu tenha aquilo ali no momento exato, minimizando ali tempos de espera e tudo mais. Então, Kanban, a gestão visual desse sistema, utiliza as seguintes cores para determinar as quantidades de estoque: verde, amarelo e vermelho, representando os níveis de estoque que serão expostos em um quadro de gestão à vista, sendo. Então, o cartão verde, ele é usado para mostrar que a gente está no estoque máximo, então a gente não precisa de reposição, não precisa solicitar compra, a gente está ali, né, já até passou da nossa margem de segurança. O cartão amarelo, ele é utilizado quando a gente chegou no estoque de segurança. Então, assim, eu não necessito ainda, mas eu já não estou no meu estoque máximo, entrei no meu estoque de segurança. E ali, a margem de segurança, normalmente, né, é a margem de segurança para que o processo, daí, qualquer variação que a gente tenha, a gente consiga suportar ainda sem parar a produção. Então, a gente está num estágio de cartão amarelo. Não estou no estoque máximo, mas estou dentro do meu estoque de segurança. E o cartão vermelho já mostra que a gente está no estoque mínimo, então a gente já pode solicitar ali um material para que a gente não pare o funcionamento, para que a gente não pare a produção. Então, basicamente, é usado esses cartões em gestão à vista, para a pessoa saber quando tem que repor aquele tipo de material. Então, existem basicamente 3 tipos de cartão também, os cartões Kanbans para produção. Então, serve ali para autorizar a fabricação ou a montagem de produtos. A gente tem cartão Kanban de requisição interna, serve para transportar, retirar, movimentar materiais ali internamente. E tem cartão Kanban para o fornecedor, que é a relação da empresa com o fornecedor. Eu aponto para ele ali quando eu preciso comprar algo externamente. Vamos falar agora de sistemas de produção empurrados e puxados, que é um assunto, né, bastante abordado, até na atividade prática de vocês é falado sobre isso. Então, quem está com dúvida, pode ser que essa parte também ajude vocês aí. A gente vai falar depois da atividade lá na frente, mas quem tiver com dúvida já fica ligadinho aqui nessa parte. Então, a gente vai falar agora o que são esses sistemas de produção empurrados e puxados, para quem ainda não entendeu a diferença, quem ainda não compreendeu aí o que é. Quando a gente fala de sistema de produção empurrado, trouxe uma figura até para facilitar aqui o entendimento. O que é o sistema de produção empurrado? A gente primeiro produz para depois vender. Então, a empresa compra lá material com o fornecedor, o material chega, a gente estoca essa matéria-prima, daí a gente starta a produção, a gente tem aquele produto ali produzido já pronto para daí a gente vender e entregar para o nosso cliente. Então, primeiro a gente compra do fornecedor, estoca, produz para depois enviar para o cliente de acordo com o que vem as vendas, né? Então, a gente aqui, o cálculo de quanto deve ser produzido é realizado com base no histórico de vendas e na previsão de demanda que a gente viu anteriormente. Esse é o sistema empurrado. Então, a gente está empurrando a produção, né? Então, a gente está empurrando o que a gente produziu para o nosso cliente. A gente primeiro produz, depois vende. Quais são as vantagens, então, desse sistema? Maior controle das operações de manufatura através da centralização das informações no PCP. A gente já tem algo
pronto ali, né? Já é mais precavido. Definição dos prazos de entrega por ter controle de tempos de produção e informação de estoques, maior aceitação à variabilidade da demanda por se gerar estoque durante todo o processo. Então, pode ser que eu vendo mais aqui ou menos, tudo bem, eu tenho um estoque, né? Então, é uma vantagem. Facilidade de lidar com estruturas complexas pelo trabalho informatizado e pela utilização de uma lista de materiais em níveis. Então, são algumas aí das vantagens de um sistema de produção empurrado, que é o mais comum das empresas, tá, pessoal? Hoje em dia, a maioria das empresas trabalham com sistema de produção empurrado, com base aí em previsão de demandas, né? Só que esse sistema também tem desvantagens. Então, produz inventários maiores de matéria-prima. Para atender o processo empurrado, é necessário garantir que a matéria-prima disponível, é necessário garantir a matéria-prima disponível ali para atender a produção. Então, tem altos estoques de matéria-prima. Tem estoques em processos maiores também, né? Pois o posto não produz somente o que seu sucessor necessita, mas sim tudo que este posto de trabalho pode produzir. Então, a gente tem estoques também entre processos. Necessidade de maior controle do PCP na produção, uma vez que todos os dados estão sendo gerados pelo PCP, o controle destes também deve ser responsabilidade do PCP. Então, tem uma carga maior ali também. Os custos operacionais são maiores, então, quando existe produção além do que é necessário, estou vendendo agora, mas eu estou produzindo muito, gerando muito estoque, a gente tem desperdício de recurso, de mão de obra, de estoque, de produção. E também tem dificuldade de identificar falhas no processo. Então, como a gente tem muitos estoques, né? Então, por se gerar ali estoques, muitas vezes produtos defeituosos não causam paradas na produção, não chamando a atenção dos gestores e operários. Então, tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. E qual é a diferença, então, para a produção puxada? Trouxe uma figura aqui para vocês também. A produção empurrada, a gente está empurrando para o nosso cliente. Eu produzi, agora eu quero que venda. Então, estou empurrando para o nosso cliente. A produção puxada, eu recebo o pedido do cliente, daí eu puxo a minha produção, de acordo com os pedidos dos clientes. Então, veja, ó, aqui, o cliente faz o seu pedido para a fábrica, daí a fábrica solicita o material para o fornecedor. Aí o fornecedor fornece material para a fábrica e a fábrica entrega o produto para o cliente. Então, veja, é um ciclo. Eu recebo o pedido, daí eu solicito o material, daí eu produzo, daí eu entrego. Então, eu trabalho ali com um prazo, né? Meu cliente pediu hoje, eu não tenho estoque, já vou despachar. Não, eu ainda tenho que solicitar o material, produzir para entregar. E daí eu trabalho com um prazo de entrega. Então, a demanda, nesse caso, é criada pelos clientes. São eles que vão determinar o quanto produzir, como produzir ali, quando produzir. Então, essa ideia está mais centrada no just in time que a gente falou, né? Que é no momento certo, na hora certa, no local certo. Então, a gente só vai produzir quando eu tiver o pedido, né? No momento em que eu tiver o pedido, eu vou entregar no que eu acordei com o cliente. Então, é mais centrado ali no que a gente fala do just in time. Tem mais relação com a metodologia do just in time. Então, normalmente são as empresas que trabalham ali com prazos de entrega, né? Recebe o pedido, daí faz todo o trâmite de solicitação de material, produção, para depois entregar. E daí a gente também tem as vantagens e desvantagens. Então, dentre as vantagens, rápida parada e partida de máquinas, dado que os sistemas puxados autorizam a produção exatamente na medida em que os produtos são demandados e que em qualquer tipo de indústria pode haver intensa flutuação no nível de demanda, os sistemas puxados requerem que as máquinas sejam paradas e reiniciadas em curto ou curtíssimo período de tempo. Então, como a gente estabeleceu prazo com os clientes, a gente tem que ter essa partida rápida das máquinas quando elas são paradas. Produção em pequenos lotes. Então, segundo o Tubino, para os sistemas puxados, é historicamente recomendada a adoção de produção de lotes repetitivos, lotes pequenos e nivelados, contribuem com a suavização do fluxo produtivo e para a diminuição dos estoques em processos. Em rápida troca de ferramenta, né? A metodologia ali do SMED. Então, conforme Spearman, os sistemas puxados requerem tempos de troca de ferramentas curtos, mais rápidos e ágeis, pois as paradas de máquinas também devem ser curtas. Ele trabalha com tempo cronometrado ali para entrega. Também a flexibilidade com máquinas pequenas e reorganização do layout. Então, para a Molde King, a implementação da produção puxada requer uma preparação da fábrica para o incremento do fluxo produtivo com flexibilidade de máquinas. Mas a gente também tem as desvantagens.
Então, o sistema de produção empurrado são inflexíveis quanto às variações rápidas de demanda. Então, se a gente tem um aumento muito rápido de demanda, a gente não tem nada em estoque, então a gente tem que produzir tudo, né? Aí, às vezes, os prazos de entrega ali também já aumentam e não é tanto do agrado dos clientes. As inspeções dos índices de produção em níveis de estoque é dificultada, fazendo com que o plano de produção considere níveis altos de estoque para se resguardar quando há quebras na produção que comprometam o atendimento à demanda. Os planos ótimos de produção são difíceis de executar, inviabilizando melhorias em tamanhos de lote e tempo de processamento. Então, basicamente, as diferenças são essas. Ambos têm suas vantagens e suas desvantagens. É mais comum na prática a gente achar sistemas empurrados, mas existem também empresas que trabalham com a produção puxada. Vamos falar, então, já que a gente falou de produção empurrada e puxada, né, sobre controles de estoque, principalmente quando a gente tem ali uma produção empurrada. Então, o estoque, pessoal, vou até dar um zoom aqui, ó. A gente tem um estoque de matéria-prima, que está atrelado ao almoxarifado. A gente tem estoque de materiais em processamento, que é os materiais entre processos, materiais semi-acabados e acabados, alguns componentes. Então, são estoques que ainda vão passar por uma preparação, ou por uma moldagem, ou por uma montagem, que são, por exemplo, esses materiais que são componentes, né? Que daí vão passar ainda por um processo de montagem ou acabamento. E a gente tem estoques de produto acabado, que daí são realizados em estoques, em depósitos ali. Como fazer a gestão, então, desses estoques? Como resultado para a Martins, existem vários indicadores de produtividade da análise e controle dos estoques, que são: tem inventário físico para auxiliar isso, tem acurácia dos controles, tem níveis de serviço ou nível de atendimento, tem giro de estoque, cobertura de estoque, demanda versus consumo, localização dos estoques, redução dos estoques e curva ADC. Então, essas são algumas das ferramentas, né, de indicadores que podem ser utilizados para fazer uma boa gestão de estoque, seja insumo, seja semi-acabado, seja estoque de produto acabado. E daí, um dos últimos assuntos aí que eu trago para vocês para a gente revisar, né, é sobre a teoria das restrições. Então, quando a gente estuda IPPCP, a gente fala aí na teoria das restrições o que é essa tão falada e comentada também teoria das restrições, né? O que tem a ver com tudo isso? A teoria das restrições foi criada pelo físico israelense, não vou saber pronunciar certo o nome dele ali, Eliyahu Goldratt, não sei a pronúncia, me perdoe. É definida aí como um processo de melhoramento contínuo. Começou a ser incubado nos anos 70, quando ele desenvolveu um software para o planejamento de produção de uma fábrica de gaiolas para aves. Então, foi aí que surgiu a teoria das restrições, né? Então, teoria das restrições é uma metodologia que serve aí para a gente identificar o fator que limita a busca ali por um objetivo dentro de uma empresa. Então, basicamente, é um sistema que ele vai ajudar a identificar o fator limitante, o famoso gargalo que a gente já falou aqui. Então, a teoria das restrições nos ajuda nisso, identificar o que limita a gente alcançar o objetivo final, o objetivo geral, que limita ali nosso processo produtivo, o famoso gargalo, né? Então, o que é esse gargalo? A gente já falou aqui em alguns momentos, né? Mas a gente tem uma definição ali de Holzer, Nakano e Tanaka, de 2002, em que é que um gargalo pode ser visualizado como qualquer estágio em um sistema que tenha o maior efeito na diminuição do ritmo ou na parada completa de um sistema, mesmo que somente por um instante ou até mesmo a média consumida de tempo por um período mais longo. Então, o gargalo é aquilo que diminui o ritmo do sistema todo. Então, a gente tem 3 máquinas, A, B e C. Eu consigo produzir 300 na A, eu consigo produzir 300 na B, mas eu só consigo produzir 100 na C. O que vai acontecer? Adianta produzir 300 na A e 300 na B? Não, porque na C eu só consigo 100. Então, vai ficando tudo parado ali na C. A gente fica com aquele estoque entre processo enorme. Por quê? O C ali está limitando o meu processo, é meu gargalo, está ditando o ritmo de tudo que vem antes dele, né? E de tudo que vem depois também. Então, a ideia da teoria das restrições é identificar esse gargalo, né? Tentar reduzi-lo, mas o importante aqui é que quando a gente identifica e elimina um gargalo, surge outro. Então, a gente sempre vai ter um gargalo no sistema produtivo,
né? A não ser que seja perfeito ali, automatizado, mas a gente elimina um gargalo, vai surgir outro em outro lugar. Então, ali é definido o gargalo como qualquer recurso cuja capacidade seja igual ou menor que a demanda exigida desse recurso. E aí, quando a gente fala em teoria das restrições, a gente tem o sistema no chão de fábrica chamado TPC, que é tambor, pulmão e corda. O que é isso, né? Tambor, pulmão e corda. Tambor, pessoal, é o gargalo. Então, quando a gente fala em TPC, o tambor lá do sistema produtivo da produção vai ser o gargalo, aquilo que está limitando o nosso sistema, que está ditando o ritmo ali da produção. Então, por que tambor? Né? Vem lá dos músicos mesmo. O tambor, ou conhecido como percussão, é quem dita o ritmo ali da música, da composição. Por isso, então, é chamado tambor, o gargalo. Aí, em seguida, a gente tem o pulmão. O pulmão é uma proteção que a gente coloca antes do tambor para ter uma margem ali. Caso o tambor, que é o nosso gargalo, quebre, a gente tem uma proteção, a gente tem uma quantidade ali daquele produto já processado, né? Para não prejudicar tanto assim todo o sistema. Então, basicamente, o pulmão é um estoque excedente ali do gargalo para que a gente tenha uma folga. E, por último, a gente tem a corda, que tem como objetivo sinalizar a necessidade de mais materiais ali no sistema para garantir o pulmão e, com isso, garantir ali o ritmo do tambor. Então, a corda visa avaliar, acompanhar ali, sinalizar quando tiver alguma falha ali no pulmão, quando for necessário alimentar esse pulmão com mais produção. Então, a corda é justamente essa ligação, essa comunicação entre as partes do processo para manter ali o gargalo abastecido, com produção ali para evitar qualquer tipo de problema. E daí, então, também relacionado à teoria das restrições, a gente tem um ciclo que é para gerenciar esses gargalos. Vou dar um zoom aqui para vocês nessa figura. Então, a primeira coisa é identificar a restrição do sistema. Então, começa aqui, identificar o gargalo. Então, identificando o gargalo, a gente tem que estudar, ver qual que é a limitação dele, né? Então, a primeira coisa é identificar o gargalo entre todo o nosso processo. Depois, explorar as restrições. Então, como ali, né, explorar essas restrições? Estudar como eu consigo aumentar a capacidade desse meu gargalo, o que eu posso fazer para melhorar isso? Depois, sincronizar o sistema à restrição. Então, a gente precisa sincronizar todas as outras máquinas com relação à nossa restrição. Como que eu posso trabalhar com as outras máquinas, né? Quais são todos os outros elementos envolvidos ali no processo? Como que a gente trabalha com eles de modo a atender às necessidades da restrição, às necessidades do gargalo? Depois, elevar a restrição. Então, conforme a gente aumenta ali a nossa restrição, a empresa consegue produzir um pouco mais e melhor, porque a gente consegue aumentar a capacidade também ali dos outros processos e, com isso, quantidade de produtos que a gente tem disponíveis para os nossos clientes. E, por último, a gente tem a melhoria contínua. Se a gente melhora a restrição atual, outra restrição vai passar a ser o gargalo, outro processo vai passar a ser o gargalo. E daí é um ciclo, sempre melhorando a restrição atual. Basicamente, a teoria das restrições tem a ver com isso, né? Basicamente com isso, identificar o gargalo, melhorar e depois fazer isso continuamente, porque um novo gargalo é gerado. Então, basicamente, pessoal, com a teoria das restrições, a gente finaliza aí os assuntos que vocês viram já nas aulas até aqui, né? Tudo que vocês têm aí no livro, tudo que a gente falou aqui possivelmente vai ajudar vocês aí também na hora de realizar a prova, né? Tenho certeza que vai ter lá na prova, vocês viram nas aulas e a gente citou em algum momento aqui na revisão, então espero que contribuam para vocês aí de alguma forma, recapitular tudo que vocês já viram, né? Porque tomo como premissa aqui que nada que vocês estão vendo pela primeira vez. Em algum momento dos estudos de vocês durante esta disciplina, vocês já ouviram falar sobre o que nós falamos aqui hoje. Então, vamos para as atividades que vocês têm aí disponível. Primeira atividade que eu trago aqui é para a gente revisar a atividade fórum. Na atividade fórum de vocês, está lá assim que planejamento, programação e controle da produção, PPCP, é responsável por decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando assim a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e a utilização dos recursos adequados, que é responsável por administrar informações que chegam até ele vindos de diversas áreas com o propósito de aumentar a eficiência
e a eficácia. Vocês têm um trecho aí falando, né, sobre a importância e o que é o PPCP. Dessa forma, quais são as perguntas que o PPCP deve responder ao realizar suas tarefas? E, na sua opinião, qual é o mais importante e por quê? Então, aqui, pessoal, vocês viram, né, durante a revisão, qual é a função do PPCP, e a gente viu em vários momentos, né, não foi só em um momento, vocês vão ter a gravação para assistir depois, mas a gente passou, né, pelas perguntas que o PPCP busca responder. Então, em algum momento, vocês tiveram lá uma imagem, né, uma figura que remete tudo que o PPCP busca responder, né, não vou falar agora, mas em algum momento aí, vocês voltando, conseguem retomar esse assunto aí. E daí, além de ver todas essas perguntas que o PPCP busca responder, é perguntado para vocês, na opinião de vocês, qual que é mais importante e por quê. Então, tem mais de uma pergunta, isso é fato. O PPCP busca responder várias perguntas, identifiquem todas elas e fale aí na opinião de vocês qual é a mais importante e por quê. É um pouco de opinião mesmo, né? Essa última parte é na sua opinião. Então, na sua opinião de todas elas, qual é a mais importante e por quê? Ok? Acho que não tem muito segredo, né? Tá bem tranquilo a atividade fora. Então, vamos para qualquer coisa, mandem aí no chat. Vamos para a atividade prática de aprendizado, então. Vocês têm lá na atividade prática de aprendizagem essa figura, vou dar até um zoom aqui. Então, onde mostra aqui uma produção empurrada. Então, é basicamente o que a gente falou também, né? Eu trouxe uma outra figura para exemplificar para vocês. Mas se vocês têm ali gente pedindo material para o fornecedor, estocando esse material, depois produzindo com ele, estocando o produto acabado e daí entregando ao nosso cliente. Estamos produzindo para depois entregar. Estocamos e depois vendemos. E na segunda parte da figura aqui, a gente primeiro tem o pedido do cliente. Com o pedido do cliente, a gente faz requisição para produzir esse produto, né? A produção faz requisição do material necessário, aí o fornecedor fornece o material necessário para a produção produzir, a produção produz e então entrega para o cliente. Então, primeiro recebemos o pedido, daí produzimos e entregamos, né? Então, é uma figura que exemplifica aqui produção empurrada e produção puxada. E daí pede-se assim, a figura acima representa os sistemas de produção empurrada e puxada. De acordo com o material disponibilizado na apostila, descreva as principais características de cada sistema. Então, vocês têm a figura que já diz muita coisa sobre o que é a produção empurrada e o que é a produção puxada. Na revisão, a gente falou bem claro, né, sobre o que é cada uma delas, suas vantagens, suas desvantagens, suas características. Na apostila de vocês também têm uma parte só falando sobre isso. Então, acredito que está bem tranquilo também. Acho que não vai ter muita dificuldade para vocês realizarem essa atividade prática de aprendizagem. Ok, pessoal? Acho que é isso. Tem alguma dúvida sobre as atividades? Pessoal que está acompanhando ao vivo. Quem vai ver depois gravado também, né? Acredito que é bem tranquilo aí para todo mundo. Então, aqui eu trago para vocês as referências utilizadas. Basicamente, tudo que eu passei para vocês é o que está na apostila de vocês. Não fugi nada disso, é a caráter de revisão mesmo, né? Só para auxiliar vocês aí nas atividades e na realização da prova. Eu agradeço desde já quem acompanhou ao vivo, também desejo aí, né, boa sorte, tudo de bom para vocês, que vocês encerrem a disciplina aí de PPCP com sucesso. Professor Felipe, fica à vontade. Bom, obrigado, pessoal. A galera vai assistir a aula gravada depois. Obrigado, professora Nádia, por disponibilizar seu tempo, por fazer essa aula muito boa aqui para nós. E eu agradeço, espero ver você junto com nós em outras oportunidades. Fico à disposição, eu que agradeço o convite. Bom, até mais. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Opa! Bom, gente, voltando aqui, essa aula é incrível, aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Mandei umas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né?
assim, de extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Então, vamos nos ver mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.